Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Essa então vai ser a nossa aula assíncrona, né, devido ao feriado de segunda-feira. Então, a nossa aula de hoje é dividida em alguns pedaços, tá? A gente vai falar principalmente sobre circuitos aritméticos, mas aqui dentro a gente vai falar um pouco sobre somadores, inicialmente com uma revisão do nosso laboratório 2, e depois avançar um pouco na matéria de somadores. A gente vai ver uma arquitetura diferente de somador e vamos falar sobre subtratores também, tá? E apesar de ter alguns slides sobre ULA multifunção, a gente vai passar por cima dessa parte e falar sobre multiplicadores, tá? Terminando a nossa aula de hoje. No nosso laboratório da semana passada, a gente, na verdade da semana retrasada, né, a gente viu o que é um meio somador. Né? Então, qual é a moral do meio somador? Nós temos duas entradas x e y, tá? E aí a gente gera duas funções, sendo que a função de soma ou saída e a função do carry out, né? Ou em bom português, do vai Tá? Então, essa aqui é a nossa tabela verdade para a soma. A gente já discutiu, mas eu vou passar rapidamente por cima dela de novo. Nós temos aqui 0 e 0. No caso, a gente está fazendo 0 mais 0 e o resultado é 0. E o vai 1 é 0. Né? 0 mais 1 ou 1 mais 0, ambos são 1 a saída e nenhum deles gera vai 1. Né? Ou, em outras palavras, estouro de representação. Já 1 mais 1, né? A resposta em binário é 1, 0, né? Base 2, que é igual a 2, base 10. Né? Então, o que acontece? A nossa saída é 0 e a gente gera o vai 1, né? Porque a nossa saída é 0 e a gente gera um vai 1 para um bit que a gente não tem. Tá? Então, se a gente pegar o refadder e olhar para a saída, a gente vai ver que essa saída, na verdade, é a porta lógica short. Né? Quando a gente tem 0 e 1, ou 1 e 0, a nossa saída é 1. Tá? Já o nosso carry out, né? essa saída aqui, na verdade, é uma AND, né? Onde ela só vai ser 1 quando x e y. Tá? Então, esse aqui é o nosso refadder, né? O que a gente chama de um meio somador. E logo depois a gente passou para o full adder, né? Onde a principal diferença do refadder para o full adder é a existência de um carry in. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando a gente começar a encadear full adders, né, digamos que aqui a gente queira fazer a soma do bit 0, né, a gente vai gerar um carry out. Né? Como a gente pode ver no slide anterior, a gente gera aqui, né, o nosso carry out, tá? E quando a gente for somar o próximo bit, a gente tem que levar esse carry out em consideração. Né? Então, no full adder, a gente tem aqui um carry in, tá? Que seria esse carry out do estágio anterior entrando aqui, né? Para a gente gerar a saída, no caso aqui, a 1, certo? E a gente eventualmente continuar encadeando aqui no nosso full adder, esse carry out entraria nele, né? Junto com x e y, certo? Que nem aqui a gente teria o x1, y1, né? Aqui a gente teria o x0, y0. Então aqui nós teríamos o x2, y2. Né, gente? Essa é a nossa saída 1, daqui sairia a nossa saída 2. Tá? Isso aqui a gente inclusive discutiu essa tabela. Né? A gente viu que o S continua sendo uma XOR, né? E o carry out é um circuito um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente discutiu isso no nosso laboratório 2, se não me engano, que foi nosso laboratório retrasado. Eu vou passar por cima desses slides, porque a gente não aprendeu essa matéria ainda, tá? É na próxima aula, se eu não me engano. E direto para o nosso circuito resultante. Né? Então, esse aqui é o nosso full adder, né? Que vocês, inclusive, já fizeram no laboratório. Né? Nesse caso aqui, composto por dois refadders. Tá? O S, ele é bem simples, né? Um short de 3 entradas. Então, nesse short de 3 entradas, a gente tem
o short de x e y, né, que vem nessa entrada, e a gente também tem como segunda entrada dele o C. Tá? Então, na prática, o S é um short de 3 entradas. O nosso Cout é um pouquinho diferente, né? O nosso Cout, a gente vai ter uma hora, correto? Essa hora, ela vai juntar dois produtos, então duas ends. Então, a gente tem como o primeiro produto, a gente tem uma end de x e y. Né? Então, a gente diz o seguinte, se x e y estiverem ligados, o Cout está ligado. Né? E no outro caso, a gente tem uma end de C, né? A gente pega uma end de C, certo? E a gente tem uma end com uma shor de x e y. Essa shor poderia ser tranquilamente uma OR apenas, né? Porque o que a gente está dizendo é o seguinte, o Cout vai ser ligado quando x e y estiverem ligados, ou então quando C mais x ou y. Né? Então esse é o nosso circuito de Cout e esse aqui é o nosso full adder. Tá? A gente viu também que a gente pode juntar half adders, né, para fazer o nosso full adder. Tá? Em termos de portas lógicas não tem diferença nenhuma. Tá? E a gente tem aqui a nossa mesma fórmula, né, aqui do half adder, e aqui como é que é a fórmula do nosso full adder. Tá? E aí, ainda na parte de somadores, a gente viu como encadear full adders para formar o que a gente viu lá no laboratório, que é o RCA, né? Ou Ripple Carry Adder. Ripple Carry Adder é esse que recebe aqui x e y0, ou a e b0, né? Depois aqui o segundo estágio, que é o x1, y1, e além de receber x1 e y1, ele recebe o carry out, né, que foi gerado lá pelo x e y0. E aí a gente tem o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e por aí vai. Tá? Então a gente poderia ter, por exemplo, um RCA, né, um Ripple Carry Adder de 1K, por exemplo, de 1024 bits. Né? E a gente teria 1024 estágios, né? Ou seja, 1024 full adders para realizar essa soma. Se a gente fizesse o dobro para um barramento de 2048 bits, né? Aí a gente teria 2048 full adders e por aí vai. Né? Então a gente tem um crescimento linear em termos de área, né? Em termos de portas lógicas para implementar o nosso Ripple Carry Adder. Tá certo? Então essa foi basicamente a nossa revisão. Tá? Então até aqui a gente já viu tudo isso. Vocês inclusive já implementaram um RCA de 4 bits, né, no laboratório retrasado. Tá? Então agora a gente vai estender um pouquinho o nosso somador, tá, para se a gente quisesse fazer uma subtração. Tá? Então a ideia da subtração é parecida com a da soma. Né? A gente desenhou aqui embaixo, então, a tabela verdade, tá? E aqui, em vez de S de soma, a gente tem D, né, de diferença. Tá? Então, a diferença de x e y, mas no fim das contas é a saída do nosso circuito. Né? E o subtrator, ele não tem como gerar um carry out. Né? Em compensação, ele pode gerar um borrow. Tá? O borrow, ele é o vem 1. Né? Então, da mesma maneira que o somador pode gerar um carry out, que é um vai 1, tá? O subtrator ele pode gerar um vem 1. Tá? Ou seja, ele diz, olha, eu não consigo subtrair, então eu preciso que tu me empreste um bit. Tá? Então, se a gente olhar primeiro para a diferença, tá? A gente pode olhar da seguinte maneira. Né? Nós temos aqui 0 menos 0 é 0, correto? 0 menos 1, tá? O que vai acontecer é que vai nos causar um borrow, né? Porque a gente teria um menos 1, certo? Então a gente precisa um 1 e o nosso resultado acaba sendo 1, certo? Já 1 menos 0 a gente tem o 1 normal e quando a gente tem 1 menos 1 a gente tem 0. Então o que se pode ver daqui é que a diferença continua sendo x shor y, né?
que é o que a gente tem aqui, que é exatamente igual ao somador, certo? Então, em termos de somador e subtrator, tá? A gente tem que D é igual a S, que é igual, né, a A XOR B, correto? Agora, o borrow é um pouquinho diferente, né? O que a gente tem no borrow é que a gente ainda tem uma IND, né? Mas a diferença é que agora a gente tem essa negação de x, certo? Então a gente meio que está pegando y, né? E não x, correto? Ou x invertido, tá? Então a diferença vai ficar realmente aqui entre o borrow, né? A gente tem, portanto, que o borrow ele vai ser diferente do cout, né? Então, quando a gente expande para um subtrator completo, tá? A gente pode ver que a diferença, tá, continua exatamente igual à soma, tá? A gente pode dividir aqui no meio, né, mais ou menos, tá? E a gente consegue ver que o D continua sendo uma XOR de x, y e o borrow, né? Só que no somador a gente tem x mais, né, no caso XOR, y mais, no caso, o XOR, Cin, né? Então a gente pode dizer que S é igual a D se a gente considerar que Cin é igual a Bin, correto? E eles vão ter mais ou menos as mesmas características, né? Porque a gente, o que iguala o Cin ao Bin é o fato de que há a ligação entre diferentes estágios, né? O Bout não, né? O Bout é um pouco diferente, tá? O Bout é um pouco diferente, tá? E a gente pode olhar aqui embaixo, tá? O Cout, ele vai ser igual a x e y ou Cin x mais y, né? Aqui x ou y. Então a diferença entre o Cout e o carry-out, tá? É realmente essa negação de x. Tá? X está negado aqui, tá? E o resto é igual, né? O que nos faz pensar que se a gente pegar um full adder, certo? Colocar y, tá? Mas a gente negar o x, correto? E a gente continua aqui com o Cin ou Bin, né? Agora aqui a gente tem, na verdade, D e a gente tem o borrow, correto? Tá, gente? Então, existe uma semelhança muito grande entre a soma e a subtração e, no fim das contas, a gente consegue só inverter o x e a gente tem um subtrator completo, tá bem? Agora, qual que é o nosso maior problema, tá, em termos de somador e subtrator? Tá? Se a gente voltar lá para a ARC0, vocês devem lembrar que a gente tem que, de alguma maneira, representar bits, né? Então, quando a gente olha para essa tabela, é verdade aqui, né? O que nós temos são bits, tá? Não são valores. Tá? Vocês não podem dizer que isso aqui é o valor zero, né? Para dizer que isso aqui é zero, você tem que, de alguma maneira, interpretar este valor. Tá? E lá de ARC0, vocês devem lembrar que, na verdade, a forma mais comum de interpretação, ou seja, a forma mais comum de representação numérica é complemento de 2, tá? Que a gente chama também de 2, né? Tá? Complemento, portanto, de 2. Tá? E eu vou dar um segundinho aqui para vocês lembrarem como é que funciona o complemento de 2, tá? Mas especialmente, ainda lá de ARC0, tá? Ao invés de nós usarmos um subtrator para realizar uma subtração, tá? O que a gente costuma fazer, deixa eu pegar um cantinho aqui para mostrar para vocês. Ao invés de vocês fazerem, deixa eu anotar aqui que eu vou pegar esse cantinho aqui para explicar. Ao invés de fazer A menos B, ou seja, fazer de fato uma subtração, né?
o que a gente costumava fazer era o equivalente a mais a negação de B. Né? E reparem que inverter B é diferente de negar B. Né? A negação de um número pressupõe que vocês estão representando ele em algum formato. Né? Ou seja, a negação é uma operação aritmética, né? Enquanto que a inversão é uma operação lógica. A inversão a gente simplesmente vai, se é 0 vira 1, se é 1 vira 0, mas não se importa sobre a interpretação deste número. Né? Agora, a negação não, né? A negação toma em consideração a representação de B, certo? Então, pergunto para vocês agora, em complemento de 2, como que eu nego um número? E agora eu sugiro que vocês façam uma pausa, tá, no vídeo para tentarem lembrar lá de ARC0 como é que funciona a negação de um valor em complemento de 2. Se vocês já sabem, é só continuar o vídeo, né? Mas senão a minha sugestão é que vocês pausem o vídeo e tentem lembrar como é que acontece a negação em complemento de 2. Tá? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E a negação, portanto, né, de um valor, no caso B, tá, é igual a B invertido mais 1. Né? Então, além de inverter todos os bits de B, a gente tem que somar 1. Tá certo? E é isso que a gente vai é isso que a gente vai fazer quando a gente for subtrair números, tá? Especialmente em complemento de 2. Se fosse em complemento de 1, né, aí não precisaria, tá, adicionar esse 1. Tá? Mas em complemento de 2, que é o que a gente usa quase que majoritariamente, tá, precisa sim adicionar esse 1. Tá certo? Então, o que a gente vai ver no próximo slide, aqui a gente tem o nosso somador completo, certo? E ele até é um subtrator completo, porém não em complemento de 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá, a gente tem que, de alguma maneira, negar o valor B. Aqui no nosso exemplo seria inverter, tá? Inverter o valor de Y, certo? E depois somar 1. Tá? Então, a maneira que a gente faz isso é da seguinte maneira. Tá? O que a gente tem aqui é o nosso somador, tá? E, casualmente, um subtrator também. Então, eu vou primeiro atacar a parte do somador. Tá? A gente tem aqui o nosso Ripple Carry Adder, tá certo? Na hora de fazer a soma, a gente tem um Full Adder, mas reparem, esse aqui no caso é o bit 0, né? Esse aqui é o bit 1, esse é o bit 2. Então, na hora de fazer o primeiro estágio, né, a gente faz Cin igual a 0, porque a gente não tem um Cin entrando no primeiro estágio, correto? Depois a gente tem x0, y0, x1, y1, x2, y2, tá certo? Agora, a diferença que aparece aqui é essa XOR, tá? E eu quero falar rapidamente um pouquinho da XOR, né, para a gente pegar a tabela verdade dela. Então, eu vou colocar aqui A, B e a nossa XOR, né? A gente tem para 0 e 0, 0 e 1, 1, 0, 1, 1, tá? E eu vou dividir a nossa XOR pela metade aqui, tá? E o que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte, ó. Quando A é igual a 0, tá? Ou seja, a gente tem essa parte da tabela, tá? Qual é o valor de XOR? O valor de XOR é B. Né? Por quê? Porque 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 1. Né? Então, o B vem para cá. Estão vendo? Se é 0, vem 0. Se é 1, vem 1. Tá? Ou seja, quando eu fixo uma entrada da nossa XOR em 0, nosso resultado é B. Tá? Agora, quando eu faço com que A seja igual a 1,
tá? Que é este caso aqui, o que nós temos é exatamente o contrário, né, galera? Ó, então, 1 com 0 na shor é 1. E 1 com 1 na shor é 0, certo? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é não B, certo? Porque esse 0 passou invertido. Ele passou invertido, né? Então, esse 0 aqui passou invertido, correto? E este 1 também passou invertido. Tá? Essa é uma exclamação. Então, a shor tem uma propriedade que é o seguinte, ó. Se eu faço uma shor, tá, de A com 0, tá? Ou seja, está fixo aqui em 0, né? O que eu tenho na minha saída é A, correto? Agora, se eu faço uma shor de novo, A, por exemplo, só que agora A com 1, o que eu tenho na minha saída é não A, correto? Ou A invertido. Então, colocando 1 e 0 dentro de uma shor, eu tenho um inversor programável, digamos assim, tá certo? Então, o que acontece é que nesse nosso circuito, voltando para ele, tá? Se eu fizer m igual a 0, tá? O que vai acontecer é que o y vai passar direto, né? Em todas essas shorts, o y passa direto, tá? E, em outras palavras, essa minha short não faz nada, né? A gente continua tendo o nosso RCA clássico de sempre, né? Agora, por outro lado, tá? Se o meu m for igual a 1, tá? O que vai acontecer é que nessa entrada eu vou ter y0 negado, correto? E nessa entrada eu vou ter y1. Desculpa, eu falei negado, mas na verdade ele está invertido. Tá? E aqui a gente tem y2 invertido também. Tá? Ou seja, se y2 era igual a 0, ele passa a entrar aqui como 1. Né? Então, eu estou invertendo este valor, tá? Que é o que a gente precisa lá para o nosso subtrator. Né? Porque se vocês bem lembrarem, a gente quer fazer A mais neg de B. Né? O que é equivalente a A mais B invertido mais 1, certo? Então, com essa shor, tá, eu consigo fazer a primeira parte do meu circuito, que é escolher inverter ou não B. Né? Porque se M for igual a 0, eu passo B, e aí eu estou falando de um somador. Né? Agora, se M for igual a 1, eu tenho não B, e aí eu estou falando do nosso subtrator, certo? O que nos falta aqui ainda é esse mais 1. Né? De alguma maneira, a gente tem que colocar esse mais 1 para o nosso subtrator ficar correto. E é aí, tá, que entra o nosso Cin igual a 1. Tá? Então, se eu injetar 1 no meu Cin, certo? Eu faço esse meu 1 e o meu subtrator de fato está correto. Tá? Então, o que a gente faz no nosso somador subtrator? Tá, pessoal? O que a gente vai fazer é ligar o M0, deixa eu pegar. A gente vai pegar o M0, né, que está aqui pilotando essa shor, ou seja, ele entra em paralelo em todos esses fios, né, decidindo se ele vai inverter ou não, tá? E a gente vai pegar ele próprio e fazer uma ligação em Cin. Tá? O que significa que, se o M for 1, né, então eu vou não só inverter os y, como eu já vou automaticamente colocar esse 1 na entrada. Tá? E aí, com m igual a 1, eu tenho um subtrator. Entenderam? Agora, se o meu m for igual a 0, né, eu vou fazer este caminho,
em que eu tenho o y passando reto, este y passa reto e este y passa reto, né? Porque o zero aqui vai, digamos assim, desligar essa shore, tá? E esse mesmo zero entrando aqui vai forçar um CI igual a zero, né? E a gente vai ter, portanto, um somador. Tá, gente? Então, em resumo, para a gente fazer um circuito que seja somador barra subtrator, tá? A gente tem a exigência de ter um full adder no bit zero. Tá? Se a gente tivesse simplesmente um somador ou simplesmente um subtrator, ele ao invés de ser um full adder, né, ele poderia ser um half adder, correto? Porque o CIN está fixo. Né? Agora, então a gente é obrigado a ter um full adder e, claro, essas portas a mais, né, gente? Então a gente tem uma porta short a mais por estágio do somador subtrator. Tá? Então, essa é a maneira que a gente faz para criar um circuito somador-subtrator. Seguindo a nossa aula, então. Tá? Aqui a gente tem, agora, a partir de agora, a gente sempre vai falar somador, tá? Mas entendam que a gente pode tranquilamente transformar o somador num subtrator. Tá? Então, aqui a gente tem uma arquitetura de somador em que a gente usa meios somadores. Tá? Então, a gente tem um half adder aqui que soma A0 e B0. Soma A0 e B0. Né? Nesse caso, a gente não tem CIN, então a gente não precisa ter um full adder, correto? Mas qual é o problema? A soma A1 e B1 não vai resultar diretamente no bit 1, né? Porque o resultado dela ainda tem que ser somado com o eventual carry out, né, do estágio 0. E aí, esses dois carry-outs, né, o carry-out gerado neste produto, tem que ser considerado na hora de fazer o próximo, junto com esse aqui. Né? Então, reparem que cada vez que a gente vai indo para a direita, né, a gente vai adicionando um estágio, tá, que precisa ser somado. Então, na prática, a gente tem, nesta primeira linha, a gente tem a soma principal, correto? Então, nessa primeira linha, a gente tem, digamos assim, a soma que realmente importa. Né? Todo o resto é para a gente manter os couts atualizados. Né? Ou seja, aqui no S4, vejam, tá, que ele depende não apenas de B3 e A3, tá, mas de todo este caminho que vem lá de A0, B0. Tá? E o que eu quero mostrar com esse slide aqui? Tá? Que a gente tem uma grande dependência dos bits mais altos. Né? Os bits mais significativos têm uma dependência muito grande lá dos bits menos significativos. Tá? O que eventualmente vai causar uma perda de performance. Por quê? O S0 ele fica pronto muito rápido. Né? A gente tem um half adder aqui e ele está pronto. Na prática, o tempo do nosso S0 ficar pronto é o tempo de uma shore. Agora, o tempo do S4 ficar pronto, não. Né? Ele tem que passar aqui pela end, né, que é o cálculo do cout, depois ele passa por uma shore, aqui, passa por uma end, aí de novo aqui por mais uma end, aí de novo aqui por mais uma end, e a gente tem aqui o nosso S4. Né? Então, o cálculo do S4 depende de uma end, duas ends, três ends, quatro ends, para a gente descobrir qual é o valor de S4. Né? Enquanto que S0 ficou pronto um tempão atrás, quando a gente fez uma shore. Tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? E vamos olhar para cá de novo, tá? A gente tem aqui o nosso RCA clássico. Tá? Então, reparem aqui, ó. O S0, né, ele vai ficar pronto quando a gente fizer X0, Y0 e CIN, né? Essa shore, quando essa shore aqui ficar pronta, nós temos o nosso S0, correto? Agora, o nosso C1 ele demora um pouco mais, né? Porque ele tem que passar pelo cálculo de C1. Então, o S1, ele também vai ter uma shore aqui, correto? De X, Y, mas ele também vai ter esse C1. Né? Então, vocês conseguem enxergar aqui que o Y está pronto no tempo zero, o X está pronto no tempo zero, mas o C1 não. Né?
O C1 ele vai depender de x0, y0 e c0 até chegar aqui. Então, S1 vai demorar bem mais para ficar pronto do que o S0. Né? E quando a gente pega o S2, tá, é pior ainda, porque aqui a gente também vai ter uma XOR de y, x e agora de C2, né, gente? Então, o que acontece é que o valor S2 não vai depender especificamente de y e x, porque y e x estão prontos no tempo zero. O C2 vai ficar pronto lá depois ainda de S1, né? E aí, para o C2 ficar pronto, o C1 tem que ficar pronto. E para o C1 ficar pronto, a gente tem todo esse cálculo. Né? Então, se vocês pegarem um somador de, por exemplo, 1024 bits, tá? O S1023 vai demorar bem mais tempo do que o S0 para ficar pronto. Né? Então, nós temos todo um hardware aqui que está parado, sem fazer nada, tá? Enquanto a parte da frente lá está pronta. E reparem o seguinte, ó, não adianta eu saber o valor de S0 até o S1022 se eu não souber o valor de S1023. Né? Então, a minha conta só vai ficar pronta, ou seja, a minha soma só vai ficar pronta quando eu calcular o último bit da soma. Tá? Então, o tempo de soma vai ser o nosso pior caso sempre. Né? Então, o que a gente tem que fazer de alguma maneira é tentar quebrar, né, essas dependências de C1 e de C2. Entendem? Se a gente conseguisse fazer com que S2 dependesse não de C2 e de C1, a gente consideravelmente conseguiria acelerar o cálculo dos bits mais significativos. Tá? E é daí que vem a ideia da existência do somador chamado Carry Look Ahead, tá? Ou CLA, tá? Em que a nossa ideia aqui vai ser prever, tá? Ou ainda antecipar o valor do carry, tá? Para a gente poder fazer contas dos bits mais avançados. Tá bem? E para isso, eu vou trocar aqui para o Paintbrush, tá? Porque eu quero discutir um pouco, uma parte um pouco mais teórica aqui com vocês. Tá? Então, assim, ó, eu vou voltar aqui para uma tabelinha simples. Então, eu vou pegar A e B, certo? Então, a gente vai trabalhar em cima de umas tabelas verdades aqui. E para A e B, eu vou colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Sendo essa aqui a entrada do nosso circuito mesmo, tá? A e B. A nossa saída que eu vou olhar, tá, é para o Cout. Cout qualquer, tá bem? E agora o que acontece é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui na esquerda o nosso Cin, tá certo? E agora o que eu quero ver é a relação que Cout tem com Cin, certo? Então eu gostaria de escrever o valor de Cout baseado em Cin, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, a gente tem aqui para 0 e 0, tá? O que a gente tem? Se o Cout for 0, se o Cin, desculpa, for 0, a gente vai ter 0, 0 e 0, e o nosso Cout vai ser igual a 0, correto? Porque não tem vai 1. Agora, se o nosso Cin for 1, o que a gente vai ter como Cout é 0, né, gente? Ou seja, independente do valor de Cin, quando A e B ambos forem igual a 0, o nosso Cout é 0, tá bem? Então, se a gente pegar assim, por exemplo, um full adder, né, em que a gente tem 0 e 0 na entrada e o Cin entra aqui, o nosso Cout vai ser 0, correto? Ou seja, não importa o valor de Cin, tá? Dentro desse nosso full adder, a gente vai destruir esse Cin e o nosso resultado vai ser 0. Tá? Então, a gente diz que nessa parte da tabela, o que a gente tem é, a gente consome
o Cin. Tá? Então, independente do valor do Cin, a gente destrói ele. Ele some e o resultado é zero. Tá? Agora, quando a gente tem 0 e 1, né? Se o nosso Cin for 0, tá? O nosso Cout também vai ser 0, correto? Porque 0 mais 0 mais 1, a nossa saída vai ser 1, a nossa soma vai ser 1, mas o carry out vai ser 0. Agora, se a gente tem 1 aqui, né? Então a gente vai ter 1 mais 0 mais 1, né? E o nosso Cout vai ser igual a 1, correto? E o mesmo na linha de baixo, né, pessoal? Porque a ordem de A e B aqui não vai influenciar, né? A mesma coisa, se a gente tiver 0 e 1, né? A nossa saída também vai ser 0 e 1. Tá? Então, o que acontece aqui, tá, é que o nosso resultado, no fim das contas, é Cin. Né? Porque o que acontece? Se o Cin for 0, a gente tem 0. Se o Cin for 1, a gente tem 1. Tá? Então, o que acontece nesse caso é que o Cin ele passa para a saída. Tá? Então, o que acontece nesses dois casos é que a gente propaga o Cin, correto? Se a gente tiver, portanto, A igual a 0 e B igual a 1, ou A igual a 1 e B igual a 0, a gente tem que Cout é igual a Cin, certo? Aqui a gente tem que, no caso em azul, a gente tem naturalmente que Cout é igual a 0. Né? Aqui em verde, a gente tem que o Cout é igual a Cin. E para finalizar a nossa tabela, o que a gente tem quando 1 e 1 é que independente de ser 0 ou 1, né, o simples 1 e 1 vai fazer com que aqui seja 1. Tá? Então, o que a gente diz é que neste caso da tabela, a gente gera, tá, um Cin. Tá? Ou ainda, Cout é igual a 1. Tá? Então, a gente poderia ter Cin igual a 0, tá? Ou Cin igual a 1. Se for 0 ou 1, não importa, o nosso resultado é 1. Tá? Então, o que acontece nesse full header que a gente está falando aqui, né, é que ele vai gerar um Cout igual a 1. Tá, gente? E aí, então, a gente pode dizer assim, ó, quando que a gente gera um Cout? Né? A gente gera quando A e B. Né? Então, a gente vai assim, ó, a gente gera quando A e B, ou quando A for 1 e B igual a 1. Tá? Quando que a gente propaga o Cin para o Cout? Né? A gente propaga, então, P é igual a 0, 1 ou 1, 0, né? Que a gente já viu no passado, é uma A XOR B. Tá correto? E aí, no caso do consumo, né, a gente naturalmente tem quando 0 e 0, mas especificamente o consumo, a gente meio que não se importa com ele. Tá? Porque a gente está interessado quando o Cout for igual a 1, e esse não é o caso. Tá? Então, em outras palavras, a gente pode ver cada um dos estágios como uma possibilidade de propagar um Cin ou de gerar um Cin. Tá? Então, se eu voltar aqui para os nossos slides, eu quero reaproveitar esse RCA. Tá? Só vou apagar um pouquinho as coisas que estão aqui. O que a gente tem aqui no nosso RCA agora, tá, considerando essa nossa breve discussão aí sobre quando a gente gera e quando a gente propaga, tá? A pergunta que eu faço para vocês, tá, é a seguinte. Olhando aqui para C2, tá? A pergunta que eu faço é: quando que C2 vai ser igual a 1? Quando que C2 vai ser igual a 1? Tá? E a resposta que eu dou para vocês, tá, é relativamente simples. Né?
C2 vai ser igual a 2 quando esse estágio aqui gerar um carry out, né? Ou seja, se x1 for igual a 1 e y igual a 1, né, a gente vai gerar um carry out, portanto C2 vai ser igual a 1 com certeza, né? Ou quando a gente propagar, certo? Um carry out, quando a gente propagar um carry out e, né, então a gente tem um e aqui, e o carry in e o C1 for igual a 1, correto? Então assim, ó, gente, quando que C2 vai ser igual a 1? Quando a gente gerar, né, nesse estágio, ou quando esse estágio propagar o quê? Quando esse estágio propagar um Cout gerado no estágio anterior, né? Então, nesse caso, o nosso C2 vai ser igual a 1, tá? Então, a gente pode dizer que C2 vai ser igual... Qual é a probabilidade, né? Qual é a fórmula de G? Né? A gente tem x1 e y1, né? Esse aqui é o nosso G, tá? Eu vou chamar de G1, certo? Ou quando que a gente propaga, né? A gente propaga quando x1 XOR y1, correto? Esse cara eu vou chamar de P1, tá bem? Porque a chance do FA1 propagar alguma coisa e, isso aqui é um AND, né? C1, correto? Então, agora o meu C2, tá? Teoricamente, ele depende de x1, y1, x1, y1 e C1, tá? Mas, em outras palavras, ele depende só das nossas entradas, correto? Agora, quem é C1, né? Então, se a gente olhar agora para C1, tá? Para esse C1, eu faço a mesma pergunta. Quando que C1 é igual a 1? Tá? Então, C1 vai ser igual a 1 quando a gente tiver o G, né, de F0, ou quando este cara propagar, certo? O estágio 1 propagar o nosso Cin, correto? Então, propagar o Cin, né? Então, em outras palavras, a gente pode dizer o quê? Que C1 é igual a o G0, né? Vai ser o quê? Quando x0 e y0, que é o nosso G, né? Ou quando a gente propagar, então a propagação vai ser x0 XOR y0, quem? O nosso C in. Né, gente? Então aqui a gente vai ter o G0 e aqui a gente tem o P0, certo? Sabendo isso, sabendo o valor de C1, a gente pode trocar ele aqui em cima, né? E a gente vai ter, portanto, que na verdade, tá? A gente vai ter que, e agora eu vou escrever em verde só para chamar atenção ali, a gente vai ter que C2, na verdade, vai ser x1, y1 mais x1 XOR y1, né, AND, e agora eu vou até escrever em azul para chamar a atenção que a gente está fazendo essa troca, né, x0, y0 mais x0 XOR y0 e C in, né? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Se a gente olhar para C2 agora, né, o C2 ele passou a depender das entradas x1, y1, entradas x1, y1, né,
entradas x0, y0, entradas x0, y0, entradas Cin. Né? Então, ao fazer esse cálculo, né, o C2 ele passou a depender só das entradas. Né? Ou seja, a gente não precisa esperar o cálculo de C1 ficar pronto, correto? A gente pega essas entradas aqui, né, e elas unicamente conseguem fazer o cálculo de C2. Tá certo? Eu sei que essa parte pode ser meio confusa, tá? Então, se vocês não entenderam agora, voltem um pouquinho o slide, voltem um pouquinho o vídeo e deem mais uma olhada ali de novo. Tá? Seguindo, então, o que a gente tem aqui, tá? É um resumo do que a gente acabou de discutir. Então, a gente tem a geração e a gente tem a propagação para cada estágio, né? Que é o que a gente acabou de discutir, tá? E essa forma a gente pode ver mais ou menos aqui, né? Então a gente tem a nossa mesma saída, que são os dois shorts. A nossa propagação vai ser uma short de A e B, né, gente? E a gente tem a nossa geração vindo como uma end também de A e B. Né? Então aqui a gente tem um estágio em que, ao invés de a gente calcular o Cout, né, a gente calcula a propagação e a geração do Cout. Né? Além de, obviamente, o S. Tá? O S sequer entrou na nossa discussão. O S sempre vai estar ali. E qual que é o problema? Tá? A gente tem o seguinte, ó, o cálculo do carry out 1, né, vai ser a chance da gente gerar no estágio 0, correto? E a gente propagar no estágio 0 o Cin. Né? Então, assim, ó, a gente não tem uma equação muito grande, né? A gente tem uma hora, né, de uma end, tranquilo de fazer, poucas portas. O estágio 2, por outro lado, vai ter a geração, no estágio, desculpa, o Cout 2, né? Ou seja, o Cout do estágio 1 vai ter a chance da gente gerar no estágio 1, ou a gente propagar o nosso Cin. Né? E o nosso C1, a gente acabou de ver, esse cara aqui em cima. Né? Então, esse estágio está inteiramente contido aqui. Né? E a gente pode ver ele aqui. Ó. Tá? Já o C3 é um pouco mais complicado. A gente tem a geração de 2 ou a propagação do C2. Mas o C2 é esse cara. Né? Então, este cara, deixa eu colocar de outra cor agora. Este cara inteiro, que é C2, né, ele vai aparecer aqui. Tá certo? E se a gente pegar daí, por exemplo, o C44, né, gente, o que vai ser o C44? O C44, ele vai ser o G43 mais a propagação do 43 vezes o quê? Vezes o C43, né? E o C43 vai depender do 42, que vai depender do 41, do 40, do 39, 38, etc e tal. Então, o cálculo de C44 vai ser um circuito absolutamente monstruoso para se calcular. Né? Vai ser gigantesco, tá certo? Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo disso. Tá? Aqui a gente tem o cálculo de C3. Né? Então, o C3 vai ser a geração 2, né, que é uma end simples, correto? Mais o quê? Mais a propagação. Né? Então, a gente tem a propagação do 2 e a geração do 1. E aí a gente vai ter a geração do 0, propagação do 1, propagação do 2, né? E a gente ainda vai ter a geração do 0, propagação do 0, propagação do 1, propagação do 2. Então, reparem que o circuito de C3 já é grande. Né? O C4 vai incluir o C3. Tá? Então, assim, ó, a gente tem um aumento, creio que exponencial, inclusive, tá? do tamanho do circuito do cálculo do carry out. Tá? Então, assim, ó, o carry look ahead, tá? Ou CLA, o somador CLA, não é uma solução muito escalável. Tá?
Entretanto, o que a gente pode fazer com relação a ele é uma solução intermediária. Tá? Então, nossa solução intermediária, ela mistura o carry do Carhead, tá? Com o RCA, que é o Ripple Carry Adder, que a gente já fez, inclusive. Tá? Então, o que a gente faz aqui, tá? A gente divide em RCAs de 4, desculpa, CLAs de 4 bits, tá? E aí, depois disso, a gente engata eles, tá? De maneira RCA. Tá? Então, a gente tem somadores CLA de 4 em 4, tá? Unidos por um RCA. Tá? Cada vez que a gente quebra o CLA, né, o carry começa do zero. Tá? Então, a gente reseta esse crescimento exponencial do CLA. Tá certo? Então, essa aqui é um meio termo entre esses dois somadores aí que nos dá uma área não tão grande, tá? Porém, um desempenho bem mais interessante. Tá certo? Com isso, a gente vai para a nossa segunda ou terceira parte da matéria, tá? Que é unidade aritmética e lógica. Tá? Então, o que acontece aqui, tá? Não é essa unidade aritmética e lógica que a gente vai implementar no Neander. Tá? Depois desse vídeo eu vou falar sobre o próximo laboratório, que é fazer uma ULA, tá? Mas não é essa ULA específica. Tá? Esse circuito é um circuito bastante específico, tá? Que ele junta funções aritméticas e lógicas. Tá? E além disso, a gente tem uma segunda seleção, né, que é qual das funções aritméticas ou lógicas a gente faz. Tá? Então, eu vou falar rapidamente, bem por cima aqui. Tá? A gente tem para m igual a zero, tá? Nós temos aí 4 funções, correto? E elas aparecem... que funções são essas? Né? A gente passa um valor, a gente inverte o valor, faz um XOR, ou faz um XOR de um valor invertido, tá? Que na prática é um XNOR. Tá bem? Agora, com m igual a 1, tá? A gente vem para as funções aritméticas. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, para ser igual a zero, a gente tem, passa um valor, até tem aqui escondido um mais zero, né? Para não ser igual a zero. E aqui a gente também tem um mais zero, tá certo? E aqui o 100, na verdade, é igual a zero, né? E aqui o 100 também é igual a zero, porque 100 é igual a zero, correto? Então aqui o que a gente tem é simplesmente A, tá? A gente tem simplesmente o valor A, tá? Simplesmente o valor A, então F igual a A. A gente tem a negação de A, que é a negação de A. Lembrando que qualquer coisa XOR zero é igual a qualquer coisa, né, gente? Então, esse zero não faz diferença nenhuma, né? Esse zero, na verdade, o que ele vai fazer é inverter o valor, né? Então, a gente tem não A, aqui com mais zero, que é não A. Né? Aqui, como a gente tem zero, a gente vai ter B XOR A XOR zero, que é igual a nada. Então, a gente tem A mais B, ou a gente tem ainda A XOR B. Né? E a gente tem o A invertido, que é A XNOR B, correto? Que nem a gente viu ali anteriormente. Agora, se C é igual a 1, né, o que a gente tem aqui, tá? A gente está somando 1, então a gente tem A XOR 1, que é A mais 1, né? Não A XOR 1, que é não A mais 1, certo? A, B e 1, a gente está fazendo um XOR dessas três coisas, correto, pessoal? Então a gente tem A mais B mais 1, tá? E por fim, a gente tem aqui um não A mais B mais 1, né? Que é, em outras palavras, B menos A em complemento de 2. Tá? Então, aqui a gente teria uma subtração, correto? E aqui em cima a gente teria a soma. Tá? Repito, tá? Não é essa ULA que a gente vai fazer no laboratório, tá? Mas é interessante dar uma olhadinha em como essas funções estão atreladas a um circuito tão pequeno. Deixo como exercício para vocês darem uma olhada. Aqui, então, tem alguns exemplos ainda sobre aquela ULA. Tá? Um comparador, tá bem, gente? O comparador nada mais é do que uma XNOR, tá? Por isso que uma XNOR é interessante.
Tá? Então, 0 e 0 é igual a 1, quer dizer que eles são iguais, né? 0 e 1 diferentes, e 1 é igual. Né? Então, XNOR nada mais é do que um comparador. Eu vou passar esse slide aqui, tá? Que seria planta baixa, não vou entrar nesses detalhes. Aqui tem um exemplo lá de 89, então é um 486 bem antigo, não é da época de vocês, tá? Mas ele mostra, o que que mostra aqui, tá? É basicamente uma regularidade, tá, do circuito. Porque circuitos regulares a gente consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mas, de novo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Eu vou, por outro lado, tá, entrar na nossa parte final da disciplina. Desculpa, disciplina não, da aula mesmo. Tá? Que são multiplicadores. Tá? Então, até aqui a gente falou de somadores. Né? Aí, depois de somadores, a gente falou de somadores e subtratores, tá, dentro do mesmo circuito. E depois a gente falou sobre o CLA, né, que é como melhorar um pouco os somadores e subtratores, né, para eles ficarem um pouco mais rápidos ao custo de um pouco mais de área. Né? Então, o que a gente vai falar agora é como fazer um multiplicador. Tá? E aqui vem importante as aulas que vocês tiveram lá em Arc0, tá? Que é como a gente faz uma multiplicação. Né? Aqui especificamente a gente vai falar de uma multiplicação de números inteiros, tá? Mas ela poderia ser tranquilamente expandida para complemento de 2. Tá? Então, aritmética de multiplicação, né, gente? Como é que a gente faz? A gente pega este valor, né, e multiplica por esse. Deixa eu até mudar a cor da caneta. A gente pega B0, multiplica por A0, correto? E a gente coloca o valor aqui. Depois a gente pega o B0, multiplica por A1 e coloca o valor aqui. Depois a gente multiplica por A2 e coloca o valor aqui. Multiplica por A3, né, e coloca o valor aqui. Aí o que a gente faz? A gente dá um shift para a esquerda, né? E a gente pega B1, multiplica B1 por A0 e coloca o valor aqui. Né? Multiplica por A1 e coloca o valor aqui. Multiplica por aqui, coloca o valor aqui. Multiplica por A3 e coloca o valor aqui. Né? E depois a gente vai pegar ainda o B2 e a gente vai fazer a nossa terceira linha. E por fim, a gente vai pegar o B3 e a gente vai fazer a nossa quarta linha. Tá? Mas o que importa aqui é que no fim do dia, tá, a gente vai ter que somar todas essas colunas, né, gente, para descobrir os produtos, correto? Então a gente tem esses produtos, tá? E aqui você tá, mas de onde é que vem o P7? O P7, na verdade, tá, ele é o quê? Ele é o carry out deste cara. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente calcula P0, é simples, né? A gente simplesmente faz o produto A0, B0. Né? O P1 é relativamente simples também, porque a gente tem que fazer uma soma desses dois produtos. Né? Só que o que acontece? Esses dois produtos juntos, né, eles vão gerar um carry out. Né, pessoal? Então, esse carry out tem que ser considerado aqui. Tá? E quando eu somar esses dois caras, eles vão gerar um carry out para a soma com este produto, que por sinal vai gerar um carry out aqui para a esquerda. Tá? Então, a gente implementar isso aqui de fato é um pouquinho chato, porque a gente tem uma cascada de carry outs. Né? Então, o que a gente costuma fazer é esse circuito aqui. Tá? E esse circuito ele se perdeu aqui, tá? Mas o que a gente tem é o seguinte, ó, como que a gente faz uma multiplicação? Né? Com uma AND, né? Porque a gente tem A, B e a nossa AND aqui. Tá? A gente tem para 0, 0 é 0. Né? 0 e 1 vai dar 0, então a multiplicação por 0 por 1 dá 0. 1, 0 também dá 0, né? Porque 0 vezes 1 é 0. E 1 e 1 é 1. Né? É o único caso em que a gente tem a resposta 1. Tá? Então, assim, ó, diferente da soma, que a gente tem que usar uma XOR, a multiplicação é fácil, é uma AND. Tá? Então, o que a gente tem aqui, tá, que não está bem desenhado, a gente tem aqui y0, tá, que é este barramento aqui. Tá? Então, y0 entra em todos esses caras, tá bem? E aqui a gente recebe, deixa eu colocar em outra cor daí, x0, né, x1,
x2 e x3. Vou botar assim. Tá, gente? Eu vou pintar agora, para ficar bem claro, os y, tá? y0 está aqui, y1 aqui, y2, y3, tá bem? E agora eu vou pintar os x, tá? O x, ele aparece assim, ó, x0, 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 tá certo? Então, o y, ele ataca nas colunas, tá? Então aqui a gente vai ter o produto x0, y0, que é a nossa saída Z0. Né? Eu vou até subir aqui para mostrar isso para vocês. A0, B0 é o P0. Né? Então aqui vocês vejam que só muda o nome. Né? Z0 é igual a X0, Y0. Tá? Agora, Z1, né, é o quê? É uma soma de dois produtos. Tá vendo? Portanto, duas ANDs. Né? E o produto que a gente vai ter aqui é X0, Y1, né? E X1, Y0. Tá? A soma vai dar Z. Tá? E é aqui que os nossos problemas começam. Porque essa soma vai gerar um carry out. Né? E essa outra soma, tá? Vai gerar também um carry out, que por sua vez vai gerar um carry out, que por sua vez vai gerar um carry out, por sua vez vai gerar um carry out e por sua vez vai gerar um carry out. Né? Então, o nosso último valor lá, Z7, né, ele é o fruto de uma cascada de carry-outs. Né, pessoal? Então, reparem que eu sempre faço o seguinte, quando eu tenho um carry-out, eu jogo para a próxima coluna da esquerda. Né? E o meu resultado, portanto, os S's, né, o S está aqui, né? Z1, tá? Esse resultado, ele vem daqui, né? O Z3, ele vem daqui, correto? O Z4, ele vai vir dessa cascada aqui, né, gente? Este aqui vai vir daqui e este vem direto de cá, tá bem? Então, o meu Z3, ele tem um caminho um pouquinho diferente, né? Porque ele também depende desses caras aqui, ó, né? Depende desse cara aqui também, tá? Então, o multiplicador, ele é um pouquinho mais chato, porque ele tem esse caminho dos carry-outs, também são meio problemáticos, né? Então, uma coisa que a gente tenta fazer nos multiplicadores, tá? Aqui mostra até um pouco mais claro, tá? A gente tem aqui, então, um caminho crítico, eu vou colocar em azul, mas ele começa aqui, né? É esse refeder, aí ele entra aqui, passa por aqui, desce, e agora ele pega uma cadeia de carry-outs, né? Até que chegue o nosso último carry-out aqui, tá certo? Mas aqui a gente tem um outro caminho crítico também, que é este cara aqui, né? Este mesmo cara vem para cá, desce, vira S aqui, carry out, S, e aí ele se junta nesse aqui, né? Então, se a gente contabilizar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu poderia contar isso aqui 8 ainda, né? Então, a gente tem 8, né, digamos assim, dependências aqui, 8 atrasos. Tá? Do outro lado, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Né? Eu vou até escrever 8 aqui. Então, a gente tem 8, né, hops, ou 8 atrasos, tá? Até sair o nosso valor aqui, que nesse caso seria aí o Z7, né? Porque a gente claramente tem 4 bits aqui, né? Então seria o nosso Z7, até sair aqui embaixo. Tá? Então uma coisa que a gente pode fazer, tá, reparem que aqui em cima a gente sempre, digamos, toca de lado. Né? Estamos jogando aí com 3, 4 volantes, né? Só toca a bola de lado, né? E cada vez que a gente toca de lado a gente aumenta um pouco esse caminho. Tá? Então o que a gente faz aqui é o seguinte, ó, a gente adiciona mais um nível. Então, a gente adiciona mais uma linha, portanto, a gente adiciona esses 4 caras a mais. Tá? E, ao fazer isso, a gente tem, assim, ó, um merge dos carry-outs. Né? Então, a gente tenta fazer a soma dos carry-outs finais. Então, reparem que esse refeder, ao invés de tocar para o lado, ele toca para baixo. Né? E aqui ele toca para baixo, e aqui a gente tem uma linha final.
né? Então, o nosso caminho crítico, como vocês podem olhar aqui, né, que agora está em vermelho, tá? Deixa eu marcar ele. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais o sétimo, né? Então ele tem 7 passos, tá, gente? Então o que acontece é a gente consegue diminuir uma dependência, tá? Mas a gente aumenta uma linha a mais, tá? A única coisa que compensa um pouco é o seguinte, ó, se vocês olharem aqui em cima, a nossa estrutura é ref header, full, full, ref. Então a primeira é ref, full, full, ref, né? Todas as próximas é full, 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 ref, né? Full, 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 ref, certo? Então se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem ref, full, 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 né? O que não faz diferença nenhuma, né? Porque a gente está trocando só a ordem, então não faz nenhuma diferença, tá certo? E aqui em cima é onde a gente bate a diferença, tá? Então a gente tem 4 ref headers. Eu vou voltar aqui em cima, a gente tinha aqui 2 fulls no meio, né? Então, na verdade, essa estrutura é um pouco menor, essa estrutura é um pouco menor, né? Então a gente poderia dizer, inclusive, que um full header equivale a 2 ref headers. Então, ao trocar por 2 ref headers, a gente meio que ganha de graça esse cara e esse cara, tá? Então, no fim das contas, a gente acaba aumentando em 2 full headers, tá? Ou ainda, aqui no caso, a gente tem 4 bits, né? Então a gente aumentou em 2 full headers. Se a gente tivesse mais um ref aqui, né, a gente teria mais um full, correto, gente? Então a gente teria que colocar 3 full headers, né, a mais. Tá? Mas essa então é uma organização que a gente muda um pouco a distribuição dos carryouts, tá? De maneira a aumentar a profundidade, ou seja, a gente tem um nível a mais, porém nosso atraso acaba ficando menor. Tá? E aí, então, para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Pelo menos a parte teórica, a gente tem a Wallace Tree, tá? O multiplicador Wallace Tree, que ele mais ou menos generaliza, tá? Multiplicadores. Então, o que eu vou chamar a atenção de vocês aqui na direita? Tá? A gente tem aqui a saída P0, que é naturalmente o produto de x0 e y0. Tá? Já o P1, né, a gente tem que, de alguma maneira, somar dois produtos, correto? Então, o que a gente tem aqui é este somador, né, deixa eu até fazer o caminho de P1, portanto, é o somador que entra aqui, né, e está resolvido o nosso problema. Por que o P1 é simples? Porque a gente não tem carry in, né? Agora, o P2, tá? O que acontece? O P2 ele tem que incluir esse produto inicial, porque a gente tem o carry out, né? E ele também tem que incluir os seus próprios produtos, correto, gente? Então, o que acontece é que nós temos um full header, né, de 3 entradas, então ele recebe seus 3 produtos, tá? Mas isso não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque a gente tem que somar com o carry out do estágio anterior, né, pessoal? E aí é da soma do estágio do carry out do estágio anterior que a gente vai fazer P2. Tá? Já o P3, que está aqui, né, ele tem que somar todos os seus produtos. Tá? Como a gente só pode somar de 3 em 3, a gente tem aqui um full header, né? E o resultado deste full header se junta com o quarto produto, né, pessoal? Agora, o resultado desse produto, né, ainda tem que ser somado com este carry out, tá? Para juntar o P3. Tá? Então, se a gente generalizar lá até o fim, tá? O que a gente tem aqui no P11, né, é que a gente vai ter que ter os produtos do P11, que é o X5 e Y5, relativamente simples, né? Ele inclusive vem até aqui. Só que a gente tem que somar todos os carries acumulados. Então o caminho de P11 passa por esse somador, né? Que junta o quê? O carry do estágio anterior, que é desses caras aqui, né? Então ele pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui,
né, através desse carry, tá? E ele soma também com o carry destes caras aqui embaixo, né? Então, ele pega aqui do P9, ele considera todos esses aqui, tá? Mas o caminho crítico mesmo fica nessa entrada, que vem daqui de baixo, que por sua vez vem daqui de baixo, que por sua vez vem daqui, que por sua vez vem daqui, que por sua vez vem daqui, e vem daqui de baixo, e esse caminho a gente já conhece, né? Então, o que acontece no P11 especificamente é que toda esta parte ele consegue reaproveitar, né, lá do P3, tá certo? Já do P4 ele vai conseguir reaproveitar esta parte, né? Do P5 ele pega esta parte, do P6 ele pega esta parte e do P7. Então, o que acontece aqui, tá, é que a gente vai, de certa maneira, acumulando, certo, nesta árvore até os cálculos dos P's. Tá? E o que acontece com essa árvore? A gente pode trocar esses somadores de lugar, tá? A gente pode adicionar mais somadores, tá? A gente pode tentar diminuir a profundidade da árvore, ou seja, a largura a gente consegue diminuir, tá? Ou aumentar, certo? E a gente pode compartilhar dados aqui. Cada um desses hops é um tempo a mais que a gente precisa, cada somador é a área a mais que a gente precisa. Tá? Então, na árvore de Wallace, aqui, né, nesse multiplicador, a gente consegue trocar, a gente consegue, digamos assim, refazer o design, reprojetar, tá, o nosso multiplicador de acordo com as nossas necessidades de área e performance. Tá, pessoal? Então, com isso, a gente fica por aqui. Tá? Essa foi a nossa aula, eu tentei fazer ela um pouco mais resumida, em torno de 1 hora. E, bom, então era isso aí, tá? Ficamos por aqui na aula teórica e eu logo mais agora envio também qual que é o projeto do laboratório, né, que vocês vão ter que fazer lá na quarta-feira. E aí sim, na quarta-feira a gente faz uma aula síncrona para discutir, tá certo? Então tá bom, gente. Quem estiver vendo no feriado, bom resto de feriado aí, se não até quarta-feira.